Vamos lá, pensamento positivo agora para a gente poder conseguir fazer a live. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cláudia Cardilli e estou fazendo a segunda semana da Jornada da Frequência da Gratidão em função do lançamento do meu livro, A Trilogia da Frequência da Gratidão. Hoje nós vamos conversar com Renata Cardillo Homem de Mello. Ela é professora, doutora em educação, ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e atendimento clínico e, por coincidência, ela é minha irmã. Então vamos lá colocar... Renata, troca de perfil. Esse perfil está aparecendo que você não consegue participar. Por favor. Olá, boa tarde. Ai, coisa boa. Olha que coisa louca. Tá parecendo que você não pode participar da live. Você acredita? Eu não sei por que tá desse jeito. Para mim tá tudo certo. Ai, que coisa boa. É uma semana de Natal, é uma semana em que todo mundo quer conversar, né, no WhatsApp, mandar, desejar Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E a gente sabe que é uma semana em que todo mundo fica mais sensível em função das festas, né? Quem está longe da família fica mais suscetível. Você acabou de chegar de uma experiência internacional e você está vivendo fora. E eu quero que você se apresente primeiro para a gente poder começar a conversar. Seja muito Boa tarde a bem-vinda à minha todos. casinha. Obrigada, minha irmã. Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Renata Cardillo Homem de Mello, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, sou doutora em educação, trabalho há muitos anos online, com brasileiros que moram fora do Brasil e agora, deste ano, eu decidi também passar por essa experiência de estar vivendo e morando fora do Brasil. Ai, que delícia, isso é maravilhoso, né? Eu acredito até que lá já estivesse muito frio, né? Porque aqui está muito calor, né? Você chegou a pegar neve Sim, lá? Ai, que sim, a delícia, neve muito começa gostoso, agora, né? né? Eu fugi um pouco desse frio, vim para o calor aqui do Brasil. Ai, que gostoso, Renata. Seja muito bem-vinda de volta. Você sabe que é muito bom, né? Tanto quando a gente vai e tanto quanto a gente volta, né? Esses encontros e despedidas que a vida faz é sempre muito rico, né? Tanto para quem vai como para quem fica, né? E você já Exato. viajou para muitos lugares do mundo, né? Você já viajou para a Turquia, para os Estados Unidos, para Portugal, já viveu na Itália, em Dublin. É muito gostoso conhecer pessoas ao longo do mundo. Você acredita que a prática da gratidão, do acolhimento, da escuta empática, elas podem influenciar positivamente a maneira como o ser humano ao redor do mundo percebe e aproveita as novas oportunidades? Sim, muito. Até porque o estabelecimento da empatia, a relação que você estabelece com as pessoas, será justamente o que conecta, o que estabelece o que a gente chama de interconectividade e reciprocidade nas relações. Então, quando você consegue estabelecer uma relação empática com as pessoas, um sorriso, um agradecimento, né, é justamente neste relacionamento as pessoas elas têm essa percepção. É muito engraçado você comentar isso, porque o tempo inteiro, né, principalmente em Dublin, os Irishes, né, os irlandeses, eles são um pouco mais fechados, eles são um pouco assim mais sérios, e o tempo todo eu sorrio muito, né? Então eu sempre ouvia que eu era uma pessoa muito alegre, que o tempo todo eu estava sorrindo. Então, o tempo todo a gente consegue o estabelecimento dessa reciprocidade. Então, comprovado que a empatia ela abre portas. E não é porque aqui ou é lá, né? Eu sei que no exterior as pessoas elas têm, quando a gente estabelece uma relação comercial, a gente percebe que as pessoas são mais fechadas e elas demoram
para adquirir confiança, né? Para poder se abrir mais, né? Você é psicóloga, é doutora em educação, é terapeuta integrativa, e eu quero que você comente essa relação entre a prática da gratidão e a saúde mental e emocional. Como que funciona isso, Renata? A gratidão é um estado emocional, tanto quanto a fé. Quando você acredita em algo, isso gera um estado mental e emocional diferenciado na pessoa. Então, quando você agradece, quando você consegue ser grato pelas coisas que acontecem na sua vida, você consegue ter um alinhamento diferenciado com os aspectos positivos da sua vida também. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Você é o que você come, você é o que você pensa. Se você acorda no seu dia a dia agradecendo pelo seu dia, agradecendo pelo sol, agradecendo pelo fato de você estar vivo, isso gera um estado mental diferenciado na pessoa. É tudo de bom ser positivo, né? Quando a gente reclama demais, parece que você só atrai coisas ruins para você, né? Até a gente se torna uma pessoa chata, né? E fica mais difícil dos outros conviverem com a gente. Então, quando a gente levanta agradecendo pelas oportunidades, você acredita que isso mexe com o mental? É como a gente está falando, né? Tudo que você acaba estabelecendo de conexões positivas com a sua vida, você gera um estado mental diferenciado. Inclusive, já existem comprovações até de ressonâncias magnéticas com relação a essa questão da fé, da gratidão, que quando você estabelece essas conexões o tempo todo na sua vida, você gera ativações diferenciadas no seu sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, e aí com isso você tem uma questão de maior estado mental de serotonina, adrenalina, você auxilia na questão também de fabricação de hormônios. Por isso que se a gente pensar, né, quando a gente tem uma pessoa que está num transtorno depressivo, né, quais são os neurotransmissores que são dados nas medicações? Justamente esses neurotransmissores que serão responsáveis por este estado. Olha que legal que você está falando. Eu até comento isso uma parte do livro, mas você é especialista no assunto, né? Então, é nada melhor do que a gente ouvir especialista falando, né? E tanto quanto quando a gente vai para a academia e a gente trabalha o corpo e a gente sente toda aquela dopamina, né? Toda aquela adrenalina, né? Hormônios da felicidade que nós conseguimos ativar, a gratidão também está relacionada à ativação desses hormônios, né? E isso é muito legal da gente saber, porque quanto mais a gente pratica a gratidão, mais gratidão a gente recebe dos outros também, né? A gente forma uma rede, uma teia de gratidão em volta da gente, né? E isso é maravilhoso, né? Porque tem momentos na vida da gente que parece desafiador encontrar algo pelo que ser grato, né? E na semana passada eu conversei, eu tive 2 lives específicas, tanto com o Hugo como com o Ricardo, que eles contaram que passaram por uma doença muito grave, foram hospitalizados, e como a doença mudou a percepção da gratidão na vida, né? Então, como lidar com esses momentos e manter a prática da gratidão, mesmo em situações adversas? Você deve receber muita gente nos seus atendimentos falando exatamente por isso, né? Como ser grata em momentos difíceis. Esse é um ponto extremamente interessante, porque quando a pessoa está passando por uma situação desafiadora, quando ela está passando por um momento difícil, ela não consegue enxergar, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, né? Mesmo em situações de extrema negatividade, a gente tem que extrair dessa situação o que a gente pode tirar de aprendizagem.
Porque efetivamente é esta aprendizagem que possibilita que a gente também crie novas conexões e que a gente tenha a possibilidade de olhar para a vida de uma maneira diferente. Então, mesmo com uma situação negativa, a gente tem que extrair qual aprendizagem a gente tem, né? E isso possibilita, mesmo numa situação negativa, mesmo em situações desafiadoras, o fato de eu ir cada vez mais gerando um autoconhecimento interno e me preparando para uma nova situação ou para uma situação desafiadora, eu ter estofo, né? Eu ter subsídio mental, emocional e estrutural para dar conta, né, de uma outra situação, porque desafios nós passamos o tempo todo. Então, não dá para a gente suprimir os desafios da vida, não dá para a gente tirar isso. Claro que a gente, o tempo todo a gente agradece, o tempo todo a gente pede que a nossa vida seja mais facilitada, mas não dá para a gente escrever isso. Então, uma vez que a gente se prepara emocionalmente, isso possibilita que a gente possa passar por esses momentos de uma maneira com estado mental e emocional melhor. E você está tocando num assunto aí referente à terapia, né? A terapia, ela ajuda com diversas ferramentas, né? Porque a pessoa que chega depois de uma doença, ou depois de um momento muito difícil, de uma separação, ela precisa de um acolhimento, né? Ela precisa entender, se autoconhecer, e ela precisa estar conectada com ela mesma de novo, né? Eu acredito que a terapia ela ajuda muito nesse sentido também, né? Sim, porque a terapia ela gera um autoconhecimento e você tem a possibilidade de ressignificar tudo na sua vida. Então, a partir do momento em que você traz o autoconhecimento, você consegue olhar para todo, né, o passado, o presente e projetar comportamentos diferenciados para o seu futuro. Nossa, isso é magnífico, né? Porque passou por uma situação difícil, por meio da terapia, você ter condições de aprender com ferramentas como você vai viver o seu próximo dia a dia, não tem coisa melhor, né? A gente fica de boa para a felicidade, mas a gente aprende a ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente busca, né? Porque viver o dia a dia pensando o que o outro tem e o que você pode ter é completamente fora de proporção, né? Sim, inclusive uma das técnicas que eu trabalho, como você citou, que é o MDR, ele nos auxilia justamente nessas conexões diferenciadas. Por quê? Porque ele me possibilita trabalhar com todas as crenças limitantes, e aí, através dessa ressignificação de todas as crenças, eu tiro, né, eu estabeleço com o meu paciente o ressignificar dessas limitações. Uma vez que a gente ressignifica essas limitações, tem a possibilidade da gente criar, né, da gente transformar as crenças negativas em crenças positivas e, como eu falei, projetar esses comportamentos diferenciados para um futuro. Então, eu tenho a possibilidade de visualizar situações futuras, iguais às quais foram ressignificadas, e como, né, ele gostaria de se comportar novamente vivendo aquela situação. É claro que muitas vezes, quando a gente passa por situações negativas, a pessoa ela não quer viver aquilo novamente. Mas se a gente antecipa isso, criando uma aprendizagem e criando uma neurobiologia diferenciada, que é o que a gente chama de criar uma neuroplasticidade cerebral sobre uma situação negativa ou sobre uma situação traumática na vida da pessoa, a gente tem a possibilidade de olhar para a vida e viver de uma forma diferenciada. Olha que legal isso, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, Renata, você pode explicar o que é EMDR? O EMDR ele é uma sigla que a gente chama IOS, Movement Ressensibilization and Reprocessing,
que é justamente o quê, né? Através dos movimentos bilaterais oculares, que não são só os oculares, a gente trabalha com os movimentos bilaterais no corpo todo, a gente tem a possibilidade de acessar nossas memórias traumáticas mais rapidamente e trabalhar uma ressignificação dessas memórias. Essa teoria, ela é advinda do que corporalmente a gente já tem espontaneamente, que é quando a gente dorme e entra em sono REM, os nossos olhos, eles fazem movimentos bilaterais. Neste momento, a gente acessa as nossas memórias inconscientes e é normalmente onde a gente sonha, porque a gente traz do inconsciente para o consciente. Então, é justamente o que a técnica faz. Então, a gente pega uma memória traumática, a gente vai acessá-la, a gente vai olhar para toda a rede de memórias dessa memória traumática, todas as conexões negativas que essa memória traumática estabeleceu e todas as crenças limitantes que foram sendo estabelecidas por conta deste trauma e dessa memória traumática, e a gente ressignifica. Depois da gente ressignificar e essa memória traumática deixar de ser uma memória que gera uma perturbação, a gente cria em cima dela uma crença positiva, que a gente chama, né? Então, a gente cria uma conexão positiva sobre aquela situação negativa. E aí, com isso, a gente tem a possibilidade de criar uma memória emocional diante daquela situação. Então, a gente não deleta o trauma, a gente ressignifica e ele deixa de ter a intensidade que ele tinha na vida da pessoa, gerando limitações, como, por exemplo, uma fobia de lagartixa, ou um pânico, ou um medo de dirigir, ou questões que possam passar, inclusive, na vida profissional de uma pessoa. Porque muitas vezes a pessoa também ela passa ali uma situação no ambiente de trabalho e que isso vai interferir na carreira dela também. Então, a gente também tem a possibilidade de estabelecer esse novo alinhamento na vida dela. Isso é muito legal você trazer, Renata, porque tem gente que durante a pandemia se acostumou a trabalhar no home office, em casa, né? E aí apareceu a síndrome do Forto, que é a síndrome que as pessoas têm medo de voltar para dentro dos escritórios, porque elas não querem mais andar na rua, elas têm medo de ter contato com o outro ser humano, ela tem medo de colocar a mão em determinado objeto e se contaminar. Então, uma síndrome, como a pandemia, né? Na verdade, a pandemia ela despertou outras síndromes nas pessoas também, né? E o MDR, você está falando que você vai despertando nas pessoas para poder ressignificar. Como é que a pessoa traz isso? Você vai conversando com as pessoas, então ela tem um trauma muito grande porque ela trabalhava num lugar em que ela foi mandada embora e ela tem medo de voltar a trabalhar em outros lugares, se apegar às pessoas e ser mandada embora de novo. Como é que você, além da terapia que você trabalha, né, que eu sei que você trabalha com a terapia junguiana, né? Como que você associa o MDR para poder fazer com que a pessoa ressignifique esse trauma e volte a trabalhar fora? Num escritório, numa empresa, e A gente volte a tem se várias relacionar com as etapas. pessoas. A gente tem várias etapas dentro do nosso protocolo, dentro do processo, que inclusive eu explico, né, essas etapas de uma maneira até bem didática no capítulo que eu escrevo no livro Bem Viva de Corpo e Alma. Mas a gente tem todo um protocolo que é efetivo e que a gente estabelece para a criação. Então, a gente estabelece um alvo inicial, e aí, em cima desse alvo inicial, a gente cria a imagem, como se fosse uma foto da situação traumática, e aí, a partir dessa foto, a gente vai construindo, a gente vai ressignificando com os movimentos bilaterais. E aí, quando a gente estimula com os movimentos bilaterais, a gente cria como se fosse um rebaixamento da consciência, e o inconsciente, ele vem, né, num primeiro plano, digamos assim, e aí com isso a gente consegue estar extraindo todas as memórias traumáticas daquela situação.
Quanto tempo demora? Isso depende de pessoa para pessoa. Eu já tive pacientes que numa única sessão a gente consegue começar e fechar um protocolo, e eu já tive pacientes que nós ficamos 8 sessões reprocessando um único trauma, um único alvo. Por quê? Porque tudo vai depender da quantidade de conexões traumáticas que estão vinculadas. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa que foi desligada, que foi mandada embora lá atrás, na infância, ela também teve questões que aconteceram na escola. Então, essas memórias, elas vão se conectando e aí elas estabelecem essa questão traumática que pode virar uma síndrome do pânico, que pode virar uma depressão, justamente em função do último gatilho que foi o desligamento no trabalho, por exemplo. Olha que legal isso, né? Engraçado, né? Como nós somos feitos de, né? Não só conexões neurais, mas conexões emocionais, né? E uma coisa que aconteceu lá atrás, que ela pode ter acontecido na escola, o gatilho é despertado agora por meio do desligamento da empresa e a pessoa se sente incapaz de voltar a trabalhar dentro de empresas, né? Dentro da mentoria de carreira, eu trabalho não a questão psicológica, mas eu trabalho ferramentas que podem ajudar as pessoas. E eu percebo que as mulheres, elas são mais impactadas, né, por isso do que os homens. Os homens, eles tiram mais de letra, né? Eles estão mais acostumados. Não deu certo, ponto, vou virar a página, eles são mais práticos, né? Como que a gente pode ajudar as mulheres que trazem esses traumas, essas situações que elas passaram pela infância, como que a gente pode ajudar a empoderar mulheres para que elas possam se sentir mais seguras para voltarem para dentro das empresas? Então, o primeiro passo é reconhecer quais são justamente esses pontos que acabam gerando essas inseguranças e essas crenças limites. Então, eu sempre brinco, muitas vezes aquilo que a gente ouvia na nossa infância, né? Parece besteira, mas dinheiro não nasce em árvore, ou você tem que trabalhar o dia todo para você conseguir ganhar, Deus ajuda quem cedo madruga, todas essas crenças elas vão sendo estabelecidas e elas vão sendo somadas a novas crenças que vão acontecendo ao longo da vida. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Então a gente sempre olha, né, para quais são as crenças e quais são os alvos em cima das situações que foram sendo estabelecidos. Então a gente só consegue ajudar uma pessoa quando primeiro, de fato, ela reconhece que algo não vai bem. Então, o primeiro ponto é ela reconhecer que ela sozinha não está dando conta e ela precisa buscar ajuda de um profissional especializado para que, né, oriente ela, como você que orienta na carreira, e como eu que trabalho com os aspectos emocionais e psicológicos que estão vinculados àquela dificuldade. Então, esse é o primeiro passo, ela reconhecer que, de fato, ela sozinha não está dando conta. No segundo passo, a gente vai olhar para tudo isso. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Chegou aqui, tem que estar disposto a gente tirar os esqueletos do armário. Por quê? Porque tem questões que são lá do passado e que a gente vai ter que olhar para isso, como eu estou falando, né? Por incrível que pareça, às vezes, questões que acontecem na escola, elas também interferem na carreira. Tomou uma advertência, foi expulso, sofreu bullying, tudo isso acaba interferindo na vida adulta do indivíduo. Então, por isso mesmo que a gente tem que olhar para essas questões todas. Olha, que legal isso, né? É extremamente importante a pessoa buscar ajuda, né? Buscar se autoconhecer, permitir ser ajudada para que ela consiga passar por essa situação e ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, né? E voltar para as atividades que ela gosta de fazer. Pegando o gancho de você ter falado da infância, o que é que você fazia quando você era pequeno? Que quando você fazia, Renata, todo mundo fala, nossa, Renata, você precisa fazer isso. Isso está muito ligado à missão de vida, né? E eu cito aqui no livro 2 da trilogia um trecho de uma passagem do capítulo que você livro de Corpo e Alma, qual eu fui a curadora. Foi um prazer muito grande, né, nós estarmos juntas no mesmo livro. Eu escrevo aqui na página 112,
um trecho do seu capítulo lá no Bem Viva de Corpo e Alma. Então, você já teve a oportunidade de ler? Eu vou ler para você aqui. Ó. Ao começar a prática clínica, meu propósito profissional era melhorar a qualidade de vida da outra pessoa no menor prazo possível. Ao sair da universidade, ingressei em diversos cursos de especialização acadêmica, concomitante com as práticas integrativas presentes em minha vida, como a de Access e os processos corporais de Access, Theta Healing e todas as modalidades de Reiki. Ao aprender uma nova técnica ou prática, sempre somava o meu trabalho, de modo que eu pudesse olhar para a integridade do indivíduo, corpo, mente e espírito. Então, como é que você, falando aqui, né, do propósito profissional, como é que você, voltando lá para a infância, que é que você fazia, que quando você fazia, todo mundo falava que era o seu caminho, como é que você vive o seu propósito e missão de vida e que você se sente grata por viver o seu propósito de vida? Então, comenta Sim. com a gente. Eu acho que o ponto, né, da vida de indivíduo é ele estabelecer um propósito. Porque o propósito gera metas e objetivos, e o propósito ele gera um direcionamento na vida das pessoas. Então é extremamente importante que as pessoas, né, e isso é um dos pontos que eu sempre estabeleço com os meus pacientes, né, qual é o seu propósito de vida, né, o que você busca, né, aonde você quer chegar, então tudo isso é super importante. Sim, eu tenho isso estabelecido, né, e eu sempre ouço dos meus pacientes, puxa, né, você falou aquilo para mim, depois eu fiquei pensando, refletindo, e isso fez muito sentido em tudo que você trouxe. E esse é o ponto, né? Buscar as práticas integrativas e trazer sempre, né, outras ferramentas para dentro do meu processo terapêutico é justamente esse o objetivo, que as pessoas elas consigam se reconectar consigo próprias e que elas consigam melhorar a qualidade de vida delas cada vez mais, né? Esse que é o meu intuito, esse que é o meu objetivo. Claro que eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, né? Entre idas e vindas, porque cada fase é uma nova fase, cada fase gera um aprendizados diferenciados também. Então, terminamos uma fase, encerramos o processo, o paciente volta depois de um tempo para a gente mexer em outros aspectos, para a gente olhar para outros pontos, né? E criando novas conexões e novos propósitos dentro da vida do indivíduo. Então, isso é um ponto extremamente importante, porque isso é um norteador e é o que te gera, né, em termos de felicidade, de bem-estar e de gratitude na sua vida. Porque se você estabelece propósitos, você também tem pelo que agradecer. Então, quando eu termino uma sessão que, né, um paciente fala para mim, puxa, né, aquela frase que você falou fez toda a diferença na minha semana, ou eu estava ansiosa para a gente conversar, para te contar o que aconteceu, os sonhos que eu tive, porque eu trabalho com análise de sonhos, que são as liberações das nossas memórias inconscientes e que também nos possibilitam que a gente tenha acesso, né, e que a gente possa trabalhar todas essas conexões de o conhecimento de si para consigo mesmo e o processo e o crescimento do processo de individuação. O que eu acho legal é que a terapia, ela ajuda muito a pessoa a se autoconhecer, né? Eu era professora de música, você lembra disso? Eu dei aula, você também deu aula de piano, né? Dei aula durante anos. E eu descobri, eu sempre achava que era ser professora, a minha missão de vida e meu propósito, né? Era ensinar. Eu descobri que é a comunicação que está ligada ao meu propósito de vida. Então, eu passei por uma migração de carreira para poder me especializar em comunicação e chegar onde eu estou hoje. Mas a pessoa ela também pode. Ninguém nasceu para ser grudado numa profissão a vida inteira. Né? Tem gente que acha que porque se formou numa situação ela tem que trabalhar a vida inteira naquele trabalho, mesmo que ela seja infeliz. Né? E o auto se conhecer, ele desperta isso na pessoa, porque ela pode usar aquela carreira, na verdade, aquela profissão para um outro caminho e buscar uma outra carreira usando aquela profissão dela
para que ela possa chegar lá. Eu, como professora, eu tive a facilidade de desenvolver metodologias de ensino. Hoje, eu desenvolvi, né, já há mais de 10 anos fazendo mentoria de carreira, mas eu também desenvolvi a minha metodologia própria. Então, ser professora me ajudou nesse sentido, né? E as pessoas, elas são mais felizes quando elas fazem aquilo que elas gostam, né? Porque levantar de manhã e trabalhar numa coisa que você não gosta é realmente pesado, né, na vida, né? Então, é tudo de bom porque nós tivemos essa oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu acredito que você também acredita muito, hoje, principalmente, de trabalhar no online, né? Que a gente começou lá atrás, né? A trabalhar online, nem se falava tanto assim em trabalhar online, para você poder morar fora, né? Na realidade eu comecei o online com os meus próprios pacientes que mudaram para fora do Brasil e que me possibilitaram essa questão do atendimento online. Eu sempre falo, né, tanto no processo terapêutico quanto no processo de coach, que o mais importante na vida de uma pessoa é ela fazer o que ela ama, porque uma vez que ela faz o que ela ama, ela tem a possibilidade de gerar automotivação. Então, o bem-estar, ele também depende da nossa automotivação interna. Então, uma vez que a gente ama, a gente tem a possibilidade de estar nesta conexão do que fazemos com o que gostamos. E muitas vezes foi o que você falou, né? A pessoa ela achou porque ela se formou num curso, ela tem que dar continuidade naquele curso, e de novo é uma crença limitante, né? Tem pessoas que têm outras habilidades e outras potencialidades que às vezes ficam camufladas e escondidas, justamente pelo fato de estarem numa vida profissional a qual elas não têm esta conexão, ou a qual elas, eu formei aqui, eu tenho que dar continuidade. Contanto que normalmente é aos 40 anos que a pessoa ela começa a construir a segunda carreira, e ela começa a enxergar, né, o que de fato ela gosta de fazer, o que de fato ela dá prazer. Então também é muito comum as pessoas, quando tem lá os seus 40 e poucos anos, virem para um processo terapêutico, justamente também para poder olhar para isso e também poder enxergar, né? Puxa, será que o que eu sempre fiz na vida agora não faz mais sentido para mim? Então, isso também acaba sendo muito comum. Eu passei por uma migração de carreira aos 27 anos, né? Então, aos 40 eu já estava já estabelecida naquilo que eu queria fazer, mas os 40 anos, eles são uma virada de chave na vida da pessoa, né? Porque se a gente viver 80 anos, aos 40 você já viveu metade da sua vida. Então, ao olhar para trás e perceber o que você construiu e o que não construiu, dá uma mexida, né, por dentro, né, na pessoa, né? E se ela não tiver a ajuda de um profissional para poder entender esse processo, ela acaba entrando em depressão, em ansiedade, em outras síndromes que ela pode despertar por não se autoconhecer. E aí ela quer sempre fazer alguma coisa nova, e aí ela se afasta da missão, se afasta do propósito de vida, sendo que, se ela migrar para alguma outra situação, ela é muito mais feliz nisso, né? E é interessante você citar muito isso, legal. porque eu tenho pacientes até que a gente trabalha o processo de aposentadoria, porque muitas vezes a pessoa lá foi tão útil a vida toda que ela entende que ao se aposentar, ela deixa de ter essa utilidade. E normalmente ao se aposentar também ela busca fazer coisas diferentes, ou até o que ela queria fazer, ou até o que ela gostava, justamente pelo fato de dar um prazer maior e ter um colorido diferenciado na vida. Então isso também é muito comum, eu trabalhar com pessoas em processo de aposentadoria, né, justamente para ela, pré-aposentadoria, para ela olhar para todas as potencialidades que ela tem ainda ao final, entre aspas, da carreira dela, porque hoje vivemos uma vida mais longeva e as pessoas elas também estão se aposentando mais tarde. Mas você tem a possibilidade de construir a sua segunda carreira, ou de construir, né, um outro momento da sua vida a partir do momento em que você consegue se aposentar da sua atividade principal, por exemplo. E aí agora eu me lembrei, né, que os alunos eles sempre brincam, né? Professora, você é professora, mas você trabalha no quê, né? Porque eles entendem que a gente às vezes ser professora, a gente também não está trabalhando. Então,
ser professor também é uma carreira, né? Então é importante, eu sempre gosto de frisar isso, porque o professor ele trabalha bastante. Por isso que eu falei até no começo, né? Sendo professora, eu achava que era a missão de vida era ensinar, né? E não. A gente pode, ao longo da vida, mudar a nossa carreira. Ser professor é muito gratificante, mas a gente pode ir mudando ao longo da vida. Então, ser professora é formar pessoas ao longo da vida e é muito legal. Sabe que outro dia, né, que eu estava fora, né, você não sabe dessa, o Dirceu me passou uma mensagem no Facebook, né, porque eu postei algumas coisas aí num TBT, né, de quando eu era professora de música, e é muito legal a gente saber que a gente influencia essas pessoas com sementinhas, né, que a gente vai plantando, e essas pessoas vão mantendo, no caso a música, né, foi mantendo a música na vida. É muito, muito gostoso, muito gratificante, né? E eu acredito que você também, que você começou a dar aula muito cedo, né? Com 16 anos, né? 15 anos, sim. Eu sempre tenho 15 anos. pessoas, Então, eu sempre recebo também dos meus alunos, né? Professor, as suas aulas, porque hoje na universidade eu atuo na área de psicologia, mas mais voltado para gestão de pessoas, liderança, um processo de desenvolvimento profissional e orientações de TCC. Mas é sempre muito gratificante quando algum aluno me procura depois de um tempo e fala: suas aulas me fizeram enxergar pontos diferenciados na minha vida e hoje eu estou em outro emprego, ou hoje eu comecei a fazer uma pós-graduação que você conversou comigo, ou hoje eu comecei a fazer psicologia, né? Principalmente os alunos da área de recursos humanos, eu tenho muito aluno que starta psicologia depois das minhas aulas, porque acho que percebe que é uma paixão tão grande na minha vida e que aí eu vou gerando estímulos diferenciados. Então, as minhas aulas, elas também proporcionam que os alunos, eles gerem, né, um autoconhecimento de si para consigo mesmo, mesmo dentro do processo universitário, mesmo dentro do processo de graduação. Então, repensar o tempo todo sobre o seu plano de carreira é um ponto extremamente importante. que legal, isso é maravilhoso, né? Tem alguma situação de desafio na sua vida, de superação, em que a gratidão esteve presente e que você quer compartilhar com a gente? Olha, eu acho que desafio nós passamos o tempo todo, né? E ser grato por tudo que você passa, isso é muito importante. Como você falou, né? Eu morando fora do Brasil e tendo possibilidade de visitar lugares diferentes, e de estar conhecendo pessoas diferentes, o tempo todo eu agradecia, né? Eu pisava num parque diferente, eu entrava numa igreja diferenciada, a primeira coisa era agradecer pelo fato de eu poder estar lá visualizando aquele cenário. Eu gosto muito de história, então visitar lugares históricos, conhecer a cultura local. Hoje morando em Dublin, né, olhar ali para os vikings, né, que são os principais ali que trouxeram, né, ir no Museu dos Vikings e olhar para todas essas questões, eu sempre agradeço o tempo todo. Então, desafios a gente passa na vida, mas a gente não pode simplesmente chorar por conta desses desafios, não. Né? A gente tem que olhar o que de novo, né? O que essa situação negativa, ou o que esse desafio está querendo me mostrar em termos de aprendizagem e o quanto eu posso levar isso para minha vida. Então, tudo que eu sempre aprendo, também na minha vida pessoal, ela gera uma ferramenta, né? Dentro do meu processo terapêutico, ela gera que eu tenha o meu próprio autoconhecimento e que eu possa cada vez mais proporcionar um autoconhecimento diferenciado na vida das pessoas. Até porque o próprio Jung fala, né? O seu paciente só chega até onde você foi. Então, se você também para o seu autodesenvolvimento, se você para de se autoconhecer, você também não proporciona que outras pessoas tenham o seu autoconhecimento de uma maneira diferenciada. Então, olhar para isso o tempo todo faz parte do processo de individuação de cada pessoa. Ai, que legal, Renata. Pena que está acabando a nossa live de hoje. Muito bom conversar com você. E eu quero que você traga aqui agora a sua mensagem final ou dicas para deixar para quem está nos ouvindo agora, para despertar a gratidão no
na vida diária. Isso que você trouxe agora, essa última questão, né, de morar fora, de ser grata por todas as oportunidades que a vida está te trazendo, isso é maravilhoso. Então, deixa algumas dicas aqui para quem está ouvindo e fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho também. Então, acho que o primeiro passo, né, que a gente falou é a pessoa reconhecer que tem algo na vida dela que não tá indo muito bem e que ela precisa de ajuda de um profissional que possa auxiliá-la, né, a pôr ali. Eu sempre falo, né, vamos colocar todas as cartas na mesa e vamos ver qual que a gente começa, né, qual que é a mais conflituosa. Então, eu gosto, né, de começar às vezes por onde tem maior conflito, porque aí a gente já vai desvendando e já vai desvencilhando os menores. Então, começamos com o nó maior e aí a gente vai desatando os nós menores automaticamente. Quando a gente agradece, quando a gente olha para essa questão, né, de poxa, né? Que bom que eu estou vivo, que bom que eu tenho essa possibilidade hoje, que bom que eu tenho os meus animais, que bom que eu tenho minha mãe, que bom que eu tenho minha família, né? A gente agradecer por essas referências que são a nossa base e que nos possibilitam, né, a construção do nosso caráter, a construção do nosso ser. O meu trabalho, eu também trabalho com família, até porque, por conta do meu propósito, né, quando você olha para uma situação macro, você tem a possibilidade de entender o que está acontecendo naquela dinâmica, naquele sistema familiar, que é mesmo como um sistema organizacional. Então, muitas vezes, a gente tem a possibilidade de enxergar o sistema, e aí a gente, né, olhando para o sistema e olhando para todas as pessoas, a gente consegue auxiliá-las de uma maneira diferenciada também. Por quê? Porque eu escuto várias versões da mesma história. Então, escutando várias versões da mesma história, tem a possibilidade de a gente entender e da gente ressignificar e da gente reconstruir uma história diferenciada. Então, eu trabalho com família há muitos anos justamente por conta dessa questão. Então, é muito gostoso também, né? Quando eu atendo filhos de pacientes, né? Que pararam há um tempo, mas que voltam. Então, isso para mim também é muito satisfatório e é o que me energiza. Então, quando eu estabeleço meu propósito de vida, né? Ter a possibilidade de ir acompanhando os meus pacientes ao longo de muitos anos, isso também é o que me energiza. Então, né, é muito bom a gente ter a possibilidade de construir uma carreira e uma profissão alinhadas com os nossos propósitos e as nossas metas e com o que a gente ama, com o que a gente faz. E aí, com isso, a gente tem o reconhecimento da outra parte também, que são os meus pacientes. Ah, que legal, Renata. Muito gostoso ouvir você, a sua experiência, tudo que você traz, né, para despertar no ser humano a melhor versão de si mesmo, né? Então, agradeço muito você participar aqui dentro da minha casinha, do meu espaço, e estou muito feliz por todas as conquistas que você vem trazendo ao longo dos anos aí na sua vida. Muito obrigada, eu que agradeço. Em breve sempre temos surpresas, né? Então, em breve a gente tem surpresas vindo aí também para o próximo ano e para o ano seguinte. Muito obrigada, Cláudia. Conversar mais sobre isso depois também. Então, no próximo ano já tem live marcada aqui com a Renata no meu canal. Gratidão. Aí você conta tudo pra gente. Obrigada, Renata. Super beijo para você, uma excelente tarde, uma excelente semana. Para você também. Tchau, querida.